já falou disso no vídeo passado mesmo, onde a gente comenta sobre como o cinema ele precisa de fórmulas para gerar lucros, e se a gente não tem essa fórmula de bolo certinho, talvez não seja tão interessante fazer um filme assim. E talvez as produtoras demorem um pouco a entender que o público muda, os gostos mudam. A gente não quer literalmente comer todo domingo de cinema o mesmo bolo. E é uma questão de jogo, sabe? Porque ao mesmo tempo que se você não fizer o bolo seguindo as regras, você pode ter um bolo ruim, ao mesmo tempo que se você fizer sempre o mesmo bolo, você pode ter um bolo que as pessoas não querem comer, porque elas já comeram muito dele. Então é um jogo de vai e vem, e isso na arte é algo fundamental, porque a arte ela sempre tem uma questão de mudança, ela sempre tem a questão de quebra de paradigma, que a gente sempre está caminhando num sentido e aí chega um cara genial e puxa para o outro lado. O exemplo que eu consigo dar aqui agora de cabeça é o exemplo do Champs. O Champs é aquele cara que expôs no Museu de Artes em Vitória. Ele fazia várias exposições com vários itens comuns, assim. E aí o pessoal começou a cagar no Champs, porque falava assim, pô, isso daqui é arte? Esse pneu de bicicleta é arte? Esse pedaço de Vitória é arte? Então eu também faço arte, se arte é qualquer coisa. Só que o que está por trás do Champs é, além de uma questão de estudo, de arte e tudo mais, a questão de entender o movimento que está acontecendo e contra ele, é essa questão de, olha, vocês têm que ir por esse caminho. Eu não acho que é por esse caminho, eu acho que é por esse. Eu estou cansado de fazer essa fórmula de bolo, estou cansado de fazer essa mesma receita, eu quero fazer essa receita e puxar para o outro lado. E arte é muito sobre isso, é muito sobre você, como autor, entender o que está acontecendo e falar sobre o que você quer falar sobre a sua autoria. Você como um artista é muito sobre isso, é sobre fazer o seu estilo e conseguir desvirtuar daquele caminho que a gente está seguindo. E aí voltamos de novo para a questão do cinema, porque é muito difícil a gente, quando está no meio de um caminho, uma forma que a gente está tentando, uma forma que está dando certo até certo ponto, é difícil a gente mudar ela completamente. Ao mesmo tempo que se a gente não muda ela, a gente vai enjoando. E aí, sabe, é uma questão de quando eu vou e quando é que o cinema ele precisa ser mais arte para continuar sendo cinema e quando é que o cinema precisa ser menos arte para continuar dando lucro. Toda uma questão de um xadrez complexo, a produtora solta um pouco mais que os artistas conseguirem produzir e os artistas eles são um pouco mais reprimidos para a produtora conseguir lucrar. E isso é algo muito complexo que a gente debate muito na faculdade para entender o que é o nosso eu artístico, o que nos faz como arte, se a gente só segue esse caminho ou então a gente abre mão do que a gente acredita para conseguir produzir em grande escala, em grandes obras. Eu acho que nesse ponto que a gente consegue entrar com a questão da inteligência artificial, o grande assunto do ano 2020 para frente, porque o surgimento da inteligência artificial bota isso em xeque, bota a nossa criação em xeque, a gente, enquanto artista, em xeque, porque, olha, a gente não precisa talvez mais dos roteiristas para fazer roteiros, porque a gente consegue pegar um robôzinho, uma inteligência artificial, pedir que ela faça um roteiro inovador e teoricamente ela faz um roteiro inovador. Então eu quero puxar o assunto para esse lado porque eu acho que eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Então vamos lá, inteligência artificial. Sem dúvidas nenhuma, a inteligência artificial é um grande risco, um grande perigo para quem está no cinema, é um grande incômodo. Tanto para quem faz roteiro, quanto para quem faz os efeitos especiais, fazer edição, até atores estão com medo de ser substituídos pela IA. Então, eu acho que antes de a gente adentrar nesse assunto na nossa área, eu gostaria de pegar exemplos próximos para a gente ver o que está acontecendo nas outras carreiras, em outros mercados. Eu acho que o mais próximo da gente no momento é o pessoal da música, que já tem essa questão de uso de inteligência artificial há algum tempo.
Eu lembro que talvez antes de a gente ter essa moda de vídeo com cara de um falando coisas que ele nunca falou, existia essa tecnologia de dublagem de voz, onde você pega uma mensagem e faz com que a voz do Galvão Bueno fale a mensagem que você falou. E isso tem mais tempo do que a IA que a gente conhece hoje, de fazer texto e de fazer imagens. E o comportamento da indústria fonográfica é muito diferente do comportamento da indústria audiovisual. Porque você lembra daquela propaganda que teve onde a Elis Regina canta uma música com a filha dela numa propaganda de um carro? E teve todo um grande debate sobre, putz, cara, eu acho que a Elis Regina nunca faria uma música para essa marca, assim, sabe? Eu acho que ela não faria toda a luta que ela teve não é para defender essa marca, toda uma questão identitária, de ética, assim. Mas a questão nunca foi dinheiro, nunca foi trabalho na indústria fonográfica, porque eles são muito mais organizados do que a indústria audiovisual. O pessoal da música, eles são muito mais fechados. Se você é editor de vídeo, você já deve ter tentado usar no seu vídeo alguma música que você gosta, que combina perfeito com esse vídeo, mas não pode usar porque eles não deixam. A indústria fonográfica ela é muito fechada. Então, tipo assim, é muito... Quer fazer isso? Paga para quem é dono disso, disso. Paga para o compositor, paga para o autor. Tem toda uma questão de pode, não pode, se pode, com quem tem que pagar, para ter o quê. Então, é uma questão que eles nunca sentiram isso, esse medo que a gente tem. E agora, vindo para o nosso mercado, esse medo que a gente tem, que é algo que eu entendo você, que aparentemente é um passe de mágica, né? É só botar algumas informações ali, clica que o texto vem pronto. É só colocar ali a questão e você consegue gerar um vídeo. Então vamos trabalhar isso aí em casa, eu aqui, você daí. Eu já fiz muito esse teste, mas eu quero que você faça agora. Se você tem medo de um dia ser substituído por uma inteligência artificial que vai fazer um roteiro melhor que o seu, vamos tentar fazer um roteiro de comédia agora, coisa mais simples do mundo. Coloca algumas informações, fala quantos personagens daí você quer, um personagem principal, um personagem secundário, o personagem principal é um engraçadinho, o secundário é um estressadinho, e pede para ele gerar um texto cômico para você, algo curto, pode ser algo bem direto assim. Vamos ver se a IA consegue fazer algo interessante, no mínimo, vamos dizer assim. Eu vou dar um tempinho aqui para você fazer sua pesquisa.